qual que é o objetivo da pregação? Quando eu entendo o objetivo da pregação, eu vou conseguir discernir quais etapas uma pregação passa para ela realmente ser efetiva. Então, por exemplo, pregação é o mesmo que educar. E o que é educar, do ponto de vista da ciência da educação? É quando você atinge uma pessoa através dos níveis cognitivo, emocional, atitudinal e comportamental. É muita coisa, mas o ser humano é tudo isso. O ser humano tem um cérebro, ele tem emoção, ele tem que tomar uma atitude e ele apresenta um comportamento pós essa atitude. Então, quando eu entendo que pregar é acionar e atingir o aspecto cognitivo de quem me escuta, eu entendo que eu preciso ensinar na pregação. Concorda? Sim. Eu vou acionar o cognitivo, porque eu estou dando informações ali. Eu estou falando a respeito da palavra, então eu vou estar ali trabalhando na questão do intelecto da pessoa. Mas eu também vou acionar o lado emocional da pessoa, porque ela também é emoção. E se eu quero educar alguém por meio da palavra, porque vamos combinar, pregador, ele não prega para se autopromover, pelo menos não deveria. Sim. Ele não vai pregar para promover determinada placa de igreja, instituição. Ele prega para que a palavra de Deus seja conhecida. Então, e a palavra de Deus ser conhecida como? Formar Cristo nas pessoas. Então, essa ideia de formação, que é a educação, ela precisa estar clara. Então, se eu tenho esse conceito de educar, eu sei que eu vou emocionar e vou levar a pessoa para uma atitude. Ou seja, eu prego, eu falo sobre determinado tema e trago essas pessoas a terem uma atitude em relação àquilo que eu falei. Mas ainda não é o bastante, porque eu preciso tirar essas pessoas do nível da atitude e levá-las para o comportamento. Sim, que seria o pós-pregação? Pós-pregação, que é quando ela lá fora, na casa dela, na segunda-feira, na terça, na quarta, no trabalho, na faculdade, ali ela vai viver aquilo que foi pregado. Então, veja só, a pregação ela tem muitos níveis. O que acontece é que, às vezes, a expectativa do pregador ela está só num desses itens. Tem pregador que acha que, para ele ter sido bom no que ele fez, as pessoas precisam entender o que ele prega. Balançar a cabeça, ter um conhecimento extra em cima daquilo que ouviu sobre determinada parábola. Então, ele se esforça muito em trazer informações teológicas, contextuais, sociais da época para a igreja, porque a expectativa dele é levar conhecimento para a igreja, tá? Mas tem aquele outro tipo de pregador que ele também quer emocionar a igreja. Então, por exemplo, se ele está pregando e a igreja não começa a pipocar, se emocionar, glorificar, dependendo do segmento, o reteté que a gente chama, né? Se levantar, dar glória a Deus e aleluia, ele começa a se frustrar. E essa expectativa dele começa a atrapalhar o momento da pregação. Porque ele acha que está dando errado a pregação, né? Exatamente. E, por exemplo, se é uma pregação mais de ensino, né? Aquela palavra que está conflitando diretamente contigo, diretamente a tua atitude, né? A tua atitude errada. Não é uma pregação que eu vou glorificar, eu vou ficar quieto, né? Pensando no que... Se tu é de um meio que é mais, assim, participativo do culto, tu vai dizer misericórdia, Jesus, né? Tu vai clamar misericórdia na hora do culto. Mas tu vai ficar refletindo, né? Sim. Então, assim, se a gente entende a finalidade da pregação, a gente começa a entender por que algumas expectativas, elas parecem que se frustram. Então, se eu tenho a ideia de que eu vou emocionar a igreja não se emociona, eu posso ter trazido um baita ensino para a igreja. Eu posso ter trazido uma palavra que edificou a vida da pessoa. Mas aí eu vou medir o meu resultado, o meu rendimento, eu vou medir pela questão emocional só. Sim. O que não é único, né? Não é o único. Não é o único. É um dos indicadores, mas não... É um dos indicadores, mas não é o único. Aí, de repente, eu vou avaliar minha pregação com base no quê? Eu vou avaliar minha pregação com base na quantidade de pessoas, por exemplo, que passa lá na frente para aceitar Jesus. Sim. Que é a parte que a educação leva a uma atitude, a pregação leva para uma atitude. O que seria atitude? Terminei de pregar, fiz o apelo, chamei, a pessoa toma uma posição diante do que eu preguei publicamente, né? Sim. Ou fica em pé no banco, sei lá, né? Aceita Jesus, faz um propósito de ser daquele jeito, né? Dali para frente. Mas fora dali, fora das paredes da igreja, fora dos muros da igreja,
ela vai ter que ter um comportamento lá fora. Então, se eu entendo que o resultado para ser bom é ter um comportamento lá fora, eu vou começar a dosar os outros itens que fazem parte da pregação. Então, por exemplo, pode ser que ninguém se emocionou, mas na hora do apelo o povo passou, ou fora dali as pessoas tiveram uma mudança de vida, eu atingi o objetivo da pregação. Sim. Então não dá para usar só uma balança. E o problema é quando a gente usa só uma balança, a gente acaba se frustrando.